Olá pessoal, como vocês estão? Recentemente eu tenho encontrado um vídeo no YouTube sobre uma animação de stop motion tanto curiosa. Logo de cara, com essa thumb, eu imaginava que seria uma história que envolvesse um pouco aquelas animações estranhas que apareciam bastante na internet, que eram um tanto bizarras e grotescas. Pique de Don't Hug Me, I'm Scared. Um dia eu vou falar sobre isso no canal. Porém, ao assistir esse vídeo, eu acabei sendo surpreendida com o rumo que a história foi feita nessa animação. E eu tenho que avisar que eu vou falar de um assunto extremamente sério aqui no canal, onde se trata dos assuntos que são abordados dentro dessa animação. Caso você não esteja confortável em assistir esse vídeo a respeito desse assunto, não se preocupa. Tem outros demais vídeos que eu tenho no canal, onde eu falo de outros assuntos. Bom, no que a animação se trata? Essa animação foi feita pelo artista Tomoki Misato, da Universidade de Artes de Tóquio, onde é um curta que ganhou bastante prêmios. No qual Misato é conhecido também por outras animações que ele posta no seu canal no YouTube, sendo eles Olhe Apenas Para Mim e Candy Zip. Ele também mostra no Instagram o making of de todas as cenas e a produção que ele faz de suas animações. E falando nas animações, cada uma tem um estilo distinto, mas dessa vez vamos falar sobre Minha Cabrinha, no qual é uma animação que é baseada num conto clássico dos irmãos Grimm, que é da história do lobo e as 7 cabrinhas, onde conta a história sobre a mãe cabra e seus 7 filhotes, qual ela diz que só abre a porta apenas para ela, no qual aparece um lobo onde consegue enganar os cabritinhos, onde ele acaba os devorando. Enquanto ele estava dormindo, a mãe conseguiu pegar uma tesoura e cortar a barriga do lobo, em qual ela consegue tirar os filhotes e colocar pedras no lugar até esse lobo, onde ele ia tomar água, ele acaba morrendo afogado. Porém, o conto dos irmãos Grimm é completamente diferente do curta, no qual a mãe cabra resolve remover os filhotes dentro da barriga do lobo, porém eles estão completamente desfigurados devido deles serem quase digeridos. Ela nota que tinha os seus 6 filhotes, mas apenas faltava um. Taruku ga inai. Taruku wa doko? Taruku? Um tempo se passa e a mãe cabra acaba levando um outro cabritinho, ou o que parece ser um cabritinho, porque é notado que ela tá na verdade levando uma criança humana, no qual ela acaba tratando ele como se fosse o seu filho Toruko. A mãe cabra vai atrás de comida e ela informa para deixar a porta trancada para que o lobo não apareça novamente. E quando os cabritinhos são revelados, a gente acaba vendo como é que ficou o estado de cada um deles, e que parecem também acharem que aquele garoto era na verdade o Toruko, o irmão mais velho deles. Porém, uma das cabras que tá mais machucada, ela começa a questionar de por que o Toruko estava agindo de forma estranha, e ainda que ele ter sido o primeiro a ser devorado, mas ainda ele permanecia a sua lã, no qual ela imagina que possa ser um truque do lobo. O garoto tenta sair daquela cabana, porém ele acaba derrubando um espelho, onde acaba mostrando a aparência da cabrinha. E pela marca do X que está no espelho, mostra que a mãe cabra não permitia que os cabritinhos pudessem ver a própria aparência, verem o próprio reflexo de todo o estrago que aquele lobo fez. Quando o garotinho estava tentando sair daquela casa, ele acaba simpatizando pela pequena cabra que estava traumatizada em ver a própria aparência e resolve dar a manta para ela. E é revelado que também o garoto tinha algumas marcas. Okami ga kita.
O pai do garoto acaba aparecendo e no qual a gente descobre que o nome dele é Natsuki, onde parecia ser uma pessoa que estava muito preocupada com o filho, até agir de uma forma onde mostrou sua verdadeira face. パパから離れちゃダメっていつも言ってるだろう。O pai de Natsuki é o lobo, ou melhor, o lobo de Natsuki. Porém, o Natsuki não estava sozinho para lidar com esse monstro. Por sorte, a mãe cabra acaba chegando a tempo em que no qual acaba o salvando. A mãe acaba colocando pedras dentro da barriga do pai de Natsuki, jogando o homem no rio, onde no qual o curta acaba. Eu não tenho palavras de como expressar a respeito desse curta. Não só apenas por ser uma animação em stop motion, mas também nos temas que são abordados, que é a respeito de uma coisa que é muito recorrente na vida real, que é o abuso infantil, de que pessoas mais velhas acabam indo atrás de pessoas vulneráveis, grande parte deles sendo crianças. E uma coisa que impressiona em questão de como foi adaptado uma história clássica dos Irmãos Grimm para o contexto desse curta, onde no qual são animais antropomórficos, porém eles têm o seu simbolismo. Grande parte deles, quando existe um animal como um carneiro ou uma ovelha, eles são na verdade representados como um símbolo de pureza, e obviamente o lobo sendo o perigo, ou como no caso dessa situação, o lobo em pele de cordeiro. E uma coisa que é um detalhe importante nessa animação, onde no qual é mostrado em questão da casa. No começo a gente vê a casa como extremamente escura, como um local um tanto hostil, mas no final do curta a gente começa a ver ela com uma certa luz, em qual ela é extremamente iluminada e aconchegante. É também notado o jeito fofo de como a mãe cabra também fez mantinhas para os próprios filhotes. E o Natsuki ter ficado junto nessa casa como uma forma de cura. Afinal, todos eles passaram por um trauma no qual eles estão se curando. E até vendo detalhes como, por exemplo, a própria mãe cabra levando uma armadilha de urso quando ela vai deixar os filhotes, como uma forma de também se proteger e proteger sua família. Eu devo admitir, essa animação se tornou uma das minhas favoritas quando se trata de falar de um assunto não só delicado, mas extremamente importante. Ainda mais que é um assunto que acontece, infelizmente, com tanta frequência. Porém, ele tem um certo charme em não só mostrar realmente a respeito do trauma, mas também uma mensagem sobre esperança. Pois, apesar do trauma que acabou sendo deixado com cicatrizes profundas, porém tem uma mensagem de esperança sobre de unir forças para poder lutar contra o seu próprio trauma. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo e me recomendem depois outras animações que eu possa trazer aqui no canal e poder fazer review delas. Bom, obrigado por você ter assistido até aqui e até uma próxima. E meu nome é Yumi e muito obrigado por assistir esse vídeo.